Estamos de volta com Rede Cidades ao vivo. Bom, só na primeira quinzena de 2025, o Espírito Santo registrou mais de 500 casos de dengue por dia, e esse número tem preocupado as autoridades de saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui referência técnica de arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde, o João Paulo Cola. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. João, um número preocupante, né? A gente está falando, são mais de 8 mil casos, você estava me contando aqui antes do jornal começar. 500 casos por dia em média, é um número muito elevado, não é? Sim, é muito elevado. A gente já tinha essa perspectiva desde o final do ano, né? Com as previsões de que o Espírito Santo novamente passariam para o ano de 2025 com um número elevado de casos de arbovirose, de dengue especificamente. O cenário, o momento acaba se tornando mais propício, porque a gente passou por dias muito intensos de muita chuva desde o final do ano, né, em 2024 para 2025, e agora muito calor também. Isso acaba ajudando aí a acelerar o processo e talvez favorecer mais, né, a reprodução do mosquito, que é o vetor, né, da doença? Sim, esse período do verão com chuvas, né, e com calor, ele é propício mesmo para o crescimento, para a proliferação do Aedes. E aí é neste momento porque, como chove bastante, acaba acumulando água em locais, né, de depósitos, no nosso quintal, né, em caixa d'água, calha, né, e aí acaba proliferando mais o vetor, e aí acaba que a gente tem uma explosão de casos, um número maior de casos nesse período. E é uma doença que pode levar, inclusive, à morte, não é, João? É preciso ter muito cuidado. Sim, o risco de óbito é grande, né, na questão da dengue, principalmente. Apesar do Espírito Santo, o ano passado, a gente teve uma redução do número de óbitos, a gente teve 42 óbitos em 2024, foi uma das menores taxas de letalidade por dengue no Espírito Santo, né, na série histórica, que é um reforço das ações que a Secretaria de Estado tem feito, né, é uma resposta a essas nossas ações, mas ainda a gente continua em alerta, né, porque é uma doença que pode levar, assim, ao óbito, a um caso mais grave. João, outra questão, é importante a gente trazer esse alerta à população, porque a maior parte desses focos estão dentro das casas das pessoas, não é isso? Exatamente. A maior parte dos focos são em áreas residenciais, em áreas que vivem pessoas, porque é onde o mosquito precisa de se alimentar, de fazer o seu espaço, se alimentar para ele conseguir se reproduzir, né? Então, geralmente é onde tem pessoas circulando e onde a gente tem matéria, água acumulada, locais que possam acumular água, como lixo, garrafa, pneu, caixa d'água, calha, né? O quintal por si só, planta, prato de planta, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar revisitando a nossa residência, o nosso quintal, as nossas calhas, as nossas casas, as caixas d'água, limpando para a gente conseguir, né, diminuir a proliferação do vetor. Em casa, as pessoas estão até acompanhando imagens ao vivo, né? Imagens importantes que mostram exatamente os locais que você pode encontrar facilmente focos, né? Ou seja, no vaso da planta, numa tampinha de garrafa, ou seja, tudo isso que parece pouquinho, né? Em qualquer lugar você pode ter um foco, né? Só o mosquito ir ali e botar o ovo, né? Sim, ele precisa de água parada para ele se reproduzir, né? E ele precisa também de sangue humano para fazer o repasto e se reproduzir. Então esse ambiente urbano, esse ambiente residencial é um ambiente propício para a proliferação do vetor. João, outra questão que é muito importante, quais sintomas que as pessoas devem ficar alerta? Porque a gente sabe que são várias arboviroses, né? Tem a dengue, a zika, a chikungunya, enfim, agora também a febre europost, e os sintomas são muito parecidos. Mas é importante que chegue um ponto aí, talvez, dos sintomas que a pessoa precisa procurar ajuda médica, não é? Essas doenças, elas são bem parecidas, né? Geralmente as pessoas sentem febre, dor de cabeça, dores no corpo, dor na articulação, né? Pode dar um pouco manchinhas vermelhas no corpo, né? Então, a gente sempre orienta que, caso sinta sintomas, você procure uma unidade de saúde mais próximo da sua casa para você ser assistido por um profissional de saúde e ele te orientar as condutas corretas, a medicação correta a ser tomada, a hidratação, que é muito importante. Nesse aspecto, a hidratação é um fator importante para você evitar a gravidade da doença, para que essa doença se evolua para uma gravidade. E aí a gente chama atenção para os sinais de gravidade, né? Que é os sinais de que a pessoa fica possivelmente possa ter hemorragias, né, pequenos sangramentos, com um pouco de falta de ar, dor abdominal, vômito intenso, náusea intensa, tontura. Esses são sinais de alerta, né,
que essas pessoas precisam imediatamente procurar o serviço de saúde para serem manejados corretamente. De todas essas, tem alguma que é mais grave? A dengue é uma doença que tem o maior risco de letalidade hoje, né? Então essa é a nossa maior preocupação hoje, porque é um grande volume de casos de pessoas e é que doença que tem o maior risco de levar ao óbito. No caso dessas outras doenças que são também transmitidas pelo mesmo mosquito, né, pelo Aedes aegypti, que é a zika e a chikungunya, como que o estado está com relação a essas outras doenças? A chikungunya, principalmente na Grande Vitória, na região metropolitana, ela tem se mostrado com um potencial, uma grande disseminação, com a ocorrência de bastante número de casos. E a gravidade da chikungunya mesmo é a dor crônica, né? Essas pessoas ficam sentem dor articular, né, por mais tempo, por um grande tempo, e até às vezes essa dor é uma dor incapacitante, né? E aí essas pessoas precisam mesmo procurar o serviço de saúde para ter o tratamento ideal para a chikungunya, para a dor da chikungunya, né? A zika, o Espírito Santo tem registrado poucos casos, né, muito mais por sorologia do que exames específicos, né? Mas a gente tem acreditado que tem um número baixo de zika hoje no estado do Espírito Santo. Outra questão também, João, em relação à febre Oropouche, né, que a gente viu agora que no finalzinho do ano, uma explosão de casos, a gente falou inclusive já sobre isso hoje no jornal, ou seja, nós estamos com mais de 90% de casos concentrados no Espírito Santo, um número que chama muita atenção, não é, também? Sim, chama muita atenção, mas aí a gente sempre ressalta que o Espírito Santo é um estado que testa bastante, então todas as amostras que chegam ao Laboratório de Saúde Pública, o LACEN do Espírito Santo, a gente testa para 6 arbovírus, né, 6 arboviroses sequencialmente, então a gente testa muito e também a gente tem uma densidade vetorial muito grande em alguns municípios que propiciam, né, a transmissão do vírus nesse cenário. No caso da febre Oropouche, o Espírito Santo já registrou um óbito confirmado e tem alguns em investigação. Sim, a gente já confirmou um óbito e a gente tem 3 óbitos investigando e aí a gente mantém um reforço do processo de vigilância para a gente tentar evitar mais óbitos e intensificar o processo de prevenção e evitar o agravamento das pessoas. Esses números de arboviroses em alta no Espírito Santo é tão grave, né, que essa semana o Ministério da Saúde esteve aqui no estado para poder, em conversa com a CESA, buscar também aumentar ainda mais esse enfrentamento, não é isso, João? Exatamente. A gente recebeu o Ministério da Saúde, a visita do Ministério da Saúde essa semana, com parceria dos entes federados, né, Espírito Santo e Ministério da Saúde e Brasil, o governo federal, para que a gente elencasse estratégias efetivas para que a gente possa enfrentar essa previsão de número elevado de casos de arbovirose no Espírito Santo e a gente dar uma boa resposta à população. No caso da dengue, a gente sabe que já existe inclusive a vacina, não é? Sim, a gente tem a vacina da dengue, né? Infelizmente a gente tem baixa procura, né? Então eu quero fazer um pedido, levem os adolescentes, né, para fazer a vacinação. A gente precisa fortalecer o processo de vacinação, que é uma medida de prevenção para essa doença. Sem dúvida, eu acho que a vacina e fazendo o dever de casa, dentro da sua casa, né, acabando ali com os focos, acabando com a água parada, eu acho que juntos a gente pode enfrentar essa situação que tem levado muitas pessoas à morte, né? Sim, a prevenção é a melhor escolha e depende muito da gente, né? Depende de nós limparmos a nossa casa, porque se a gente fazer a nossa parte, a gente consegue controlar as arboviroses. Tá certo. A gente quer agradecer muito ao João Paulo Cola, ele que é referência técnica, né, de arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje conversando um pouco com a gente aqui no Rede Cidades sobre essa alta dos casos de dengue, mas não somente, né, também das outras arboviroses, como a zika, a chikungunya e também a febre Oropouche, de fato, que preocupa as autoridades, né, mas que tem tido um enfrentamento com o apoio direto do Ministério da Saúde, como ele disse há pouco. Muito obrigado pela participação, viu, João? Obrigado, boa noite.